Boa noite. O Globo Repórter de hoje vai nos levar a um país distante, quase desconhecido dos brasileiros. Mongólia, apenas 1 habitante por quilômetro quadrado. Lá estão lagos que guardam as águas mais puras do planeta e povos que ainda praticam a cultura nômade. Para chegar até eles, Nicolai Lô e os pesquisadores da Operação Ushuaia atravessaram matas exuberantes. Encontraram homens e mulheres dispostos a transmitir aos filhos o que herdaram: a floresta, os rios de água limpa, as renas, a natureza e a vida. É o que nos revela o documentário O Espírito Nômade, uma produção francesa que o Globo Repórter exibe com exclusividade na TV aberta do Brasil. Um mundo perdido no século XXI. Mongólia, pátria da solidão, país dos cavaleiros do vento. Entre vizinhos poderosos, China e Rússia, ela se estende por milhares de quilômetros. Território de dimensões amazônicas, habitado por povos ainda nômades, sobreviventes da história. Gente que passa a vida mudando e depende da natureza para dar cada passo. Vamos ver crianças apostando corrida sobre o lombo de renas. Conhecer mulheres que conversam com camelos e homens que caçam com águias. Cavalos selvagens. Vamos observar o mais arredio de todos, a raça que homem nenhum conseguiu domar. Matas de um colorido exuberante. Reservas que guardam as águas mais puras do planeta. Lagos de um azul cobalto em contraste com o ouro das florestas. No rio onde os homens pescam armados com tridentes, vamos mergulhar em busca do maior salmão da terra. E da truta gigante do coração da Ásia. Os primeiros raios iluminam o acampamento dos Saatans. Parece uma aldeia de índios americanos de quem os mongóis são parentes distantes. Este é um povo que acompanha a migração das renas e que aprendeu a viver em harmonia com uma natureza selvagem e difícil. É verão na Mongólia. Os dias são agradáveis, as noites geladas. Crianças dormem ao ar livre, habituadas com as geadas do amanhecer. Quilômetros ao sul, outra paisagem. Aqui as tendas são chamadas de yurts. Lembram cogumelos brancos brotando sobre o verdejante vale do Orkhon. Nicolai Lô está chegando. Encantado com o magnífico cenário, nosso incansável aventureiro acompanha uma tropa. Os mongóis foram os primeiros a domesticar cavalos selvagens, há 5.000 anos. Diz um provérbio local que um mongol sem cavalo é como um pássaro sem asas. Lembra Nicolai? Nesta região, o lendário Gengis Khan reuniu pela primeira vez as tribos fiéis a ele. Daqui partiu o maior colonizador de todos os tempos, para fundar um império que se estendeu de Pequim à Sibéria. Essa cavalgada ao amanhecer é espetáculo testemunhado por poucos. Os mongóis impõem uma domesticação mínima aos animais, que precisam conservar o instinto selvagem, indispensável à sobrevivência. O ajuntamento matinal é sempre esportivo, uma brincadeira para os homens. E quem sabe, para os cavalos também. Este homem
tenta controlar um destes animais semi-selvagens. A urga, uma pesada vara-laço, é usada desde os tempos dos cavaleiros das estepes. Alguns animais são particularmente astutos. A captura acontece em loucas corridas que só terminam na entrada dos iurtes. Nicolas está impressionado com a maestria dos cavaleiros. Amara, uma jovem antropóloga mongol que fala francês, recebe o nosso pesquisador. E explica, são várias categorias de animais. Esses são os chamados cavalos pastores, tão habilidosos que às vezes vão buscar o rebanho sozinhos. O cavalo de carga, que carrega o peso do acampamento nos deslocamentos. E os mais ágeis, os cavalos de urga, usados para laçar os outros. Cavalos de corrida, puros sangue, os mais ágeis. Nicolas lembra que a Mongólia já teve os cavalos postais. Isso mesmo. Idealizada por Gengis Khan, a rede postal equestre foi usada de forma alternativa até o fim da década de 40. O movimento dos cavaleiros chama a atenção de Nicolas. É incrível, ele diz. Algumas correrias às vezes terminam em tombos ou banhos inesperados. No verão, tudo é festa. Nesta sociedade tão submissa à natureza, crianças também têm responsabilidades. São elas que cuidam do ajuntamento matinal das cabras, que ficam amarradas umas às outras na hora da ordenha. Uma parte do leite é transformada em queijo, um dos itens mais importantes na alimentação dos mongóis das estepes. Enki ajuda a mãe nesta tarefa, de bom grado. Mas, como todas as crianças mongóis, é apaixonada por corridas de cavalo. Estas medalhas simbolizam vitórias dos cavalos da comunidade na disputa do Naadan, que sempre acontece em julho. Hoje, meninos e meninas vão treinar para o grande momento, atentos aos conselhos dos mais velhos. O ritual começa com um gole do airak, o leite de jumenta fermentado. Dizem que traz felicidade. Certos de carregar a honra da família sobre os frágeis ombros, os jovens cavaleiros se lançam em um longo galope pela planície. Chegada, um sorriso ilumina rostos infantis. Todos se sentem preparados para o dia D. Alguns dias antes do 11 de julho, data de festa nacional, o clã inteiro se desloca em direção à cidade. Homens e cavalos na mais absoluta sintonia. Uma caravana que, para nós, ocidentais, lembra cenas de cinema. Moron, sede da grande festa nacional, vai homenagear as tradições mongóis. 3 dias ao ritmo do Naadan. A luta é um dos esportes nacionais. E campeões se enfrentam diante do grande público que vem de longe. Naadan é também a ocasião para os saltimbancos se apresentarem. Esta contorcionista faz uma prova de elasticidade. Para espanto e deleite da multidão.
chega a hora da corrida de cavalos. Meninos e meninas vestidos em solenes roupas de seda. A distância a ser percorrida varia de acordo com a idade dos animais. Para estes cavalos de 2 anos, serão 25 quilômetros. O jovem vencedor e, principalmente, seu cavalo serão os heróis do dia e do ano. Mas os últimos a chegar não serão desconsiderados. Aqui, o essencial é participar. A festa acaba e os nômades mongóis voltam para o verde vale do Orkhon. Mais uma vez, eles vão montar suas casas, quentes no inverno e frescas no verão, e incrivelmente resistentes aos ventos fortes que varrem a estepe. Esta tenda circular, com 25 a 30 metros quadrados, é suficiente para abrigar uma família inteira. A estrutura de salgueiro é coberta com 150 a 200 quilos de espessas telas de feltro. No acampamento, a vida cotidiana desta pequena comunidade. A tosquia, sempre feita no final da primavera ou no verão, para que o animal tenha tempo de refazer a pele antes que o inverno volte. Esticada em grandes telas costuradas, a lã é estendida em muitas camadas, cuidadosamente arejadas antes de serem umedecidas. A primeira etapa da fabricação de um novo feltro é responsabilidade das mulheres. Mas a finalização deste tapete, 100% natural, é competência de um homem. Ele vai de vilarejo em vilarejo, oferecendo sua habilidade. Uma pequena amazona está chegando. Quantos anos ela tem? Pergunta Nicolas. 5 anos, responde Amara. Nesse acampamento, Nicolas vai conhecer uma família mongol, a família do senhor Sindot. Ele é o avô? Sim. Amara vai apresentando o pesquisador aos curiosos anfitriões. O patriarca, que tem 80 anos, diz que a vida não mudou desde que era jovem. E o airak é servido ao visitante. O leite de jumenta, a bebida preferida, é cheio de vitaminas. Um pouco alcoolizada, observa Nicolas. Nesta época do ano, os dias são iluminados na Mongólia. Quem vem ao encontro de Nicolas neste eficiente triciclo é outro pesquisador francês. O etnomusicólogo Alain Dejac fala correntemente a língua do país. Há 20 anos, ele percorre a imensidão da estepe. Tudo bem? Nicolas recebe o colega com alegria. Isto é o que chamamos uma das mais lindas manhãs do mundo. O movimento em torno do acampamento já é grande. Alain explica a Nicolas que existe uma relação muito próxima entre os criadores e seus animais. Eles desenvolveram até uma linguagem animal, expressa por chiados. E o pesquisador pede a uma das pastoras uma exibição. Isto é para chamar as vacas e os iaques, os carneiros, as cabras, por exemplo. E os camelos? Pergunta Nicolas. Quando ela chama, eles atendem. O que ela disse? Quer saber Nicolas? Disse, venha, 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 responde Alain. Os mongóis sabem como se aproximar dos animais, mesmo dos selvagens. Mas a visita ao sul está terminando. Nicolas, Alain e Amara se preparam para partir, acompanhados pelos nômades que os receberam com tanto carinho. Nicolas promete voltar
e diz que vai treinar para lutar com os homens do grupo. Mas é da avó que ele se despede com mais emoção. Às vezes, é difícil abandonar famílias que abriram suas casas e seus corações. No que pensavam Nicolai e seus amigos quando o avião passou sobre os iurtes. A viagem agora segue em direção ao norte. Sob as asas do velho Antonov, paisagens impressionantes começam a se revelar. Retratos da beleza de um país de apenas 1 habitante por quilômetro quadrado. Lagos de um azul impressionante, florestas pintadas de ouro e um mergulho em busca do maior salmão do mundo. Daqui a pouco. O grande lago de um azul impressionante. Montanhas que lembram paisagens lunares. Florestas cobertas de ouro. Agora, uma sucessão de vales secos se descortina sob as asas do avião. As vertentes expostas ao norte, mais úmidas, revestidas por tufeiras e pelas matas, refúgio de ursos e lobos. E as vertentes expostas ao sul, secas, atapetadas apenas por uma grama rasa. Nicolai diz que estamos no coração da Ásia, o lugar da Terra mais distante de qualquer oceano. O cenário dos últimos Saatans, nômades que pertencem ao povo mongol, mas não à República da Mongólia. Na década de 20, quando a Revolução Russa confinou esse povo à República de Tova, alguns ficaram isolados na parte mais fechada do país. Esquecidos ao abrigo da montanha, puderam preservar a vida nômade. Lá embaixo, terras alagadas, verde e azul. Um inesquecível espetáculo de cor e luz. E o sol iluminando as águas. Nicolai alerta. Os homens e mulheres que vamos encontrar são realmente sobreviventes da história. O valente Antonov se aproxima da cidadezinha de Tsagaan-Nur. Aqui, as construções em madeira já denunciam a influência da Sibéria, tão próxima, ainda que alguns iurtes floresçam nos jardins. Nicolai e seus amigos são esperados. Na saída do aeroporto, uma caravana de iaques e cavalos. Começa a parte mais perigosa da viagem. 2 dias de caminhada em direção ao norte, atravessando morros e florestas. Tamara parece sentir frio, mas a luz que ilumina a caravana é típica do verão. Nicolai e Alain conversam sobre a vida nômade, que parece uma escolha do homem, mas é determinada pelos animais. São eles que pressionam a migração. Quando não há mais nada para comer, é preciso mudar de lugar. Difícil mesmo é a hora de embarcar na balsa. A caravana agora entra na imensa taiga que representa, sozinha, 1/4 das florestas do planeta. Algumas partes, chamadas Aurmani, são impenetráveis. Quem não conhece o Aurmani, não conhece o medo, diz um velho provérbio siberiano.
Neste espaço, onde a natureza é rainha, vivem os Tsaatans, homens e mulheres que escolheram as mais frias florestas da Mongólia, longe de qualquer civilização. A viagem que parecia interminável está chegando a seu objetivo, os últimos obstáculos vencidos. E por trás das árvores da taiga, a equipe finalmente pode ver o acampamento. Uma chegada emocionante. Nossos pesquisadores, entre as tendas que reproduzem o cenário dos índios americanos de séculos atrás. Mas eles estão na Ásia, no mais inacessível de todos os territórios da Mongólia, entre renas e cavalos, sob o olhar admirado dos donos da casa, que recebem com muito carinho os ousados viajantes. Diga-lhes que moram num dos lugares mais bonitos da terra, pede Nicolás. A Mara vai traduzindo cumprimentos e boas-vindas. A primeira conversa revelou a distância entre as duas culturas. Nicolás quer saber de que os nômades sentem mais falta. Alain traduz, mas a pergunta não é compreendida. O conceito de falta não existe para eles. Acreditam ter tudo o que precisam. Sob os reflexos de ouro da taiga, 70 Tsaatans vivem em cabanas de tela, cercados por um rebanho de 300 renas. A rena é garantia de uma existência simples, rude e totalmente voltada para a natureza. A caça já foi atividade predominante. Hoje ela deu lugar à colheita e à pesca, praticada com arpão na primavera e no outono. Os homens tomam um cuidado especial na fabricação do material. Uma longa vara de salgueiro com um tridente de pontas bem afiadas. O biólogo Laurent Balesta e a equipe de mergulho vieram ao encontro de Nicolás. Juntos, eles pretendem explorar uma parte do sistema aquático da região. Será a primeira vez. Todo o material transportado por renas. Mas não é fácil prender o equipamento, apesar da doçura dos animais. A caravana parte, pescadores e mergulhadores. Estas árvores, aparentemente frágeis, são recordistas em resistência ao frio. Chegam a suportar 70 graus negativos. As montanhas do norte da Mongólia são encharcadas de água doce de uma incrível pureza. Alguns lagos minúsculos e centenas de grandes lagos transbordam e alimentam milhares de rios. Quando se sobrevoa a região, aparecem os lençóis freáticos de um azul profundo, que brilham entre as matas douradas. É a primeira vez que pesquisadores vão estudar a vida destes lagos. Laurent e Nicolás se preparam para um longo mergulho, não de tempo, mas de extensão. Partindo deste lago de altitude, eles vão se deixar levar pela corrente até o escoadouro, na esperança de ver um dos maiores peixes de água doce, Taimen, o maior salmão da terra. Ele chega a atingir mais de 1,5 metros, mas é de difícil aproximação. Os pescadores Tsaatans se posicionaram na beira de um dos escoadouros. As estranhas varas de pescar mergulham na corrente e nas águas profundas. Olhos e reflexos. Eles precisam esperar que o peixe passe no eixo do tridente para dar o golpe, quase sempre certeiro. Nicolás e Laurent observam a truta Lenok. Ela atinge 70 centímetros de tamanho, 7 quilos. Insetívora, seu olhar mira com perfeição os insetos voadores através da superfície. Nicolás e Laurent avançam em direção à corrente.
Nossos aventureiros chegaram a ver o famoso taimen. Infelizmente, não puderam filmá-lo, mas conseguiram registrar a presença do peixe, que é um atestado da saúde do rio. Assim como a truta, ele possui uma segunda nadadeira dorsal, desprovida de espinhas. Só sobrevive em águas oxigenadas e limpas. E os rios da Mongólia têm muitos deles. Homens que caçam com águias e o mais selvagem de todos os cavalos, a raça que nenhum cavaleiro conseguiu domar. Veja a seguir. O mosteiro de Zanabazar domina o Vale do Orkhon. É um dos mais antigos da Mongólia. Xamanistas desde o século XIII, os mongóis sofreram a influência dos países vizinhos, budistas. Muitos ofícios regulam a vida dos 100 monges do mosteiro. Alain Dejac, antes de ir ao encontro de Nicolas, viajou pela Mongólia para estudar os cantos religiosos e outros, muito mais raros, e passou pelo oeste, região conhecida pelos homens que caçam com águias. Os representantes deste povo foram, em sua maioria, expulsos do solo russo na época soviética e se refugiaram neste lugar, onde a vida é muito mais difícil do que na vasta planície verdejante. Alain pesquisa as sonoridades que melhor exprimem a alma deste povo. Seu trabalho nos permite compreender o importante lugar dado aos músicos nas sociedades isoladas da Ásia Central. Nosso pesquisador percorre os vilarejos em busca de sons desconhecidos. Aqui ele sabe que vai encontrar intérpretes de um repertório original. Estes cavaleiros são especialistas em canto difônico, 2 notas simultâneas produzidas pela única voz, uma técnica vocal milenar. Para estes homens, os cantos devem vibrar na natureza, num espaço grandioso. Isolado num canto da estepe, Alain transcreve as notas ouvidas, a poeira do universo sonoro dos povos da Mongólia. Nesta época do ano, as montanhas da Mongólia são testemunhas de cenas surpreendentes. Veja este homem, um criador de animais e caçador. Ele procura um mamífero muito desconfiado. E, para se aproximar desta marmota, ele resolveu se fantasiar de coelho. Uma capa branca, um boné com longas orelhas. Para aperfeiçoar sua fantasia, o coelho caçador usa uma pena. Parece ser, de fato, o que chama a atenção da marmota. Postada na saída de sua toca, ela é um alvo fácil demais. E o caçador prepara o tiro. Mas a arma não é mesmo um modelo de precisão. Monksog não é um caçador, mas conhece muito bem a bicharada da Mongólia. Biólogo, ele passa os dias trabalhando num imenso parque natural. Aqui os animais são protegidos. E quanta diversidade! Conforme a época do ano, passam por aqui lobos, gazelas, cabritos monteses da Sibéria, pelicanos, águias, até ursos, além de camelos, jumentos e cavalos selvagens. No alto da colina, imóvel, ele observa tudo. A algumas
algumas centenas de metros, passeiam tranquilamente os cavalos de Przewalski, o mais selvagem de todos os cavalos, uma espécie em vias de extinção. Cientistas já constataram que ele tem um cromossomo a mais do que seu irmão domesticado pelo homem. Seria o verdadeiro cavalo selvagem, a raça que cavaleiro nenhum conseguiu domar. Protegidos na segurança do parque, estes são animais nunca perseguidos pelo homem. Por isso, a tropa não tem medo e se aproxima do cientista, que tranquilamente pode estudar seu comportamento. Mas vamos voltar ao norte da Mongólia, ao acampamento onde nossos aventureiros estão conhecendo a vida dos Tsaatans. Os mongóis não se alteraram com a presença dos visitantes. Crianças brincam e ajudam os adultos no corte e transporte da lenha. Amara aproveita o raro contato para fazer seu trabalho de antropóloga. Montados em renas, dois homens partem para a floresta das Lárices. Eles buscam caça miúda, plantas e frutas e deixam os animais em um canto da floresta atapetado com líquens, alimento preferido das renas. Esta planta é uma associação de duas formas de micróbios elementares, um cogumelo e uma alga microscópica. Estranhas formas. Elas não parecem miniaturas da própria rena? Os dois cavaleiros encontraram uma frutinha muito semelhante à groselha selvagem. Eles experimentam e decidem. Vão levar para as famílias. A ordenha das renas domésticas é tarefa das mulheres. Um leite rico em proteínas, de grande valor nutritivo. Nada parece perturbar a vida simples dos Tsaatans. Tranquila como a superfície azul do lago próximo à pequena aldeia. Crianças apostam corrida montadas em renas e a grande migração do povo nômade em busca de um novo lugar. Veja a seguir. Fim de agosto no país dos Tsaatans. As crianças em idade escolar passaram o verão com os pais. Mas antes de voltarem para o internato na cidade, os jovens e adolescentes vão participar de uma disputa muito acirrada. Corrida de renas. A chegada acontece na frente das tendas. Toda a comunidade reunida. A corrida é um ritual e uma festa, mas também uma comunhão com a natureza, da qual os Tsaatans aceitaram ser dependentes para sempre. Esta mulher é a xamã da pequena comunidade. Longe de ser um folclore, as práticas xamanistas têm uma importância fundamental para esse povo. O xamanismo simboliza o equilíbrio com a natureza. Alain explica a Nicolas que o xamã não tem poder político, mas espiritual. O ritual que os pesquisadores estão convidados a acompanhar começa com o toque de um tambor, que foi purificado pelo fogo, como as roupas da xamã. Ela vai viajar pelo mundo sobrenatural, céu ou inferno. Curas mágicas são pedidas nestas sessões. Esta noite, espera-se a ajuda das forças espirituais para a próxima migração. A velha mulher cai em transe. É socorrida com o leite sagrado das renas. Depois de alguns minutos, ela volta a si.
continua sua viagem ao além. O outono continua sua obra na imensa floresta, polvilhando com seu ouro, todos os dias, as paisagens grandiosas. Pela manhã, os Tsaatãs desmontam o acampamento. Eles se deslocam de 6 a 8 vezes por ano. Vão em busca de céus mais indulgentes. Apenas 1 hora para desmontar as tendas e carregar as renas. Até os animais parecem tensos. Mas não eles. Estes homens e mulheres que vão deixar para sempre o lugar onde viveram por um tempo. Crianças são agasalhadas e instaladas sobre as renas. Numa das regiões mais selvagens do mundo, eles partem sorrindo. A transferência agora obedecerá a etapas. O grupo vai passar o outono nos declives florestais, ricos em cogumelos, para que as renas ganhem mais peso e condições para enfrentar o pesado inverno. Nossos pesquisadores testemunham um capítulo heróico da história desse povo. Je me souviens de cette phrase que m'avait dit un Touareg alors qu'il regardait. Eu vou repetir agora a frase que ouvi de um Tuareg quando olhava para meu relógio de pulso, lembra, Nicolas? Vocês têm a hora, mas nós temos o tempo, me disse ele. Acho que a frase combina com o momento que vivemos, com estes homens que definitivamente têm outra relação com o tempo e o espaço. Les moments passés avec les nomades mongols ou tsatanes. Os dias que passamos aqui foram maravilhosos. Acho que raramente uma comunidade humana nos deixou tão perturbados. Essa força mágica que lhes dá ânimo para encarar a natureza é extraordinária. Magnifique qui les anime pour faire face à la nature et s'en accommoder est quelque chose d'extraordinaire. A caravana segue rumo ao desconhecido. Será uma longa marcha. Mas até quando os Tsaatãs poderão levar a vida que escolheram? Seus últimos representantes não deixarão marcas de sua passagem pela terra. Atrás deles, nem edifícios, nem riquezas acumuladas. A grande preocupação é transmitir o que eles mesmos herdaram. A floresta, os rios de água pura, as renas, a natureza e a vida. Florestas do Brasil. Na sua casa, as inesquecíveis aventuras do Globo Repórter pelas matas mais ricas do nosso país. Veja a seguir. Aventuras inesquecíveis pelas matas do Brasil. Embarque com a nossa equipe mais uma vez. A partir de segunda-feira, dia 17 de abril, você pode encontrar nas bancas o primeiro DVD do Globo Repórter. O fascículo Brasil Florestas relembra 4 programas. Ilhas de Noé. A vida nos últimos fragmentos da Mata Atlântica.
Saíra Sete Cores, Saíra Militar. Gaturamos, Saí Azul, Verde, Amarelo, Ferro Velho, Sanhaço de Encontro. Para onde foram os animais expulsos de uma das mais ricas matas brasileiras? A onça que ronda São Paulo. Serra do Cachimbo. No coração da floresta amazônica, um tesouro escondido. De um lado do rio, nós encontramos os aranhas de cara branca. Do outro lado, vivem os de cara preta. Isso acontece na maioria dos grandes rios da Amazônia. As cachoeiras gigantes. E as novas espécies descobertas pelos cientistas brasileiros. Um sapo extremamente colorido e brilhante. Os nativos o consideram muito venenoso. A ciência não sabe nada sobre ele, não tem nem nome. Mata Atlântica Paraná. Progresso e destruição. Usando restos de árvores caídas, eles recriaram um sonho de infância, um lugar camuflado, onde os dois passam horas observando os animais. O refúgio de bichos raros na Mata dos Godói. A riqueza dos mangues com os caranguejos de olhos azuis. Quem poderia imaginar que no primeiro estágio de vida, os caranguejos tivessem olhos azuis? A Amazônia Selvagem, a mais antiga reserva ecológica do Brasil. Ilha de Maracá e o Vale do Guaporé, a força dos animais. Ele chegou dócil e encheu de esperança os pequenos fazendeiros. Hoje é um animal selvagem. Em 1956, o governo federal mandou 34 búfalos para o Guaporé. Vieram da ilha de Marajó. Os rios e a exuberância da floresta. O que contam os nossos repórteres sobre as surpresas que viveram para chegar a lugares tão distantes? Embarque nesta aventura pelas florestas do Brasil.